Como aumentar o seu próprio salário, de Napoleão Hill. Capítulo 7. Cultive a visão criativa. Um filósofo disse: a imaginação é a oficina do homem, onde é moldado o modelo de todas as suas realizações. Outro pensador a descreveu como a oficina da alma, onde as esperanças e desejos dos homens ficam prontos para a expressão material. Este capítulo descreve os métodos pelos quais alguns dos grandes líderes dos Estados Unidos fizeram o mundo invejar o modo de vida americano mediante a aplicação da visão criativa. Observe a estreita relação entre este capítulo e o anterior sobre o esforço individual organizado. Todas as formas de esforço organizado devem ser planejadas com visão criativa. Os dois princípios são inseparáveis. Pergunta: você disse que a visão criativa é o sétimo princípio da realização individual. Poderia analisar esse princípio e descrever como alguém pode fazer uso prático dele? Resposta: antes de mais nada, precisamos esclarecer o significado do termo visão criativa, conforme vamos utilizá-lo aqui, explicando que é apenas um outro nome para a imaginação. Existem dois tipos de imaginação. Uma é conhecido como imaginação sintética e outra como imaginação criativa. A imaginação sintética consiste no ato de combinar ideias, conceitos, planos, fatos e princípios conhecidos em novos arranjos. A velha premissa de que não há nada novo sobre o sol surgiu do fato de que a maioria das coisas que parecem novas não são nada além de um rearranjo daquilo que é velho. Praticamente todas as patentes registradas atualmente são apenas ideias antigas que foram dispostas de maneira diferente ou receberam um novo uso. As patentes que não estão nessa categoria são conhecidas como patentes de base e são fruto da imaginação criativa, ou seja, baseadas em ideias novas, não utilizadas ou reconhecidas anteriormente. Pelo que a ciência foi capaz de determinar até agora, a fonte da imaginação criativa é a mente subconsciente, onde existe a capacidade de receber e interpretar, basicamente, novas ideias, mediante algum poder desconhecido pela ciência. Alguns acreditam que a faculdade da imaginação criativa é realmente a oficina da alma, pela qual o homem pode encontrar e entrar em contato e ser guiado pela inteligência divina. No entanto, não há provas conclusivas disso, apenas circunstâncias. Vamos nos contentar, portanto, em aceitar a realidade da imaginação criativa e fazer o melhor uso possível da mesma, sem nos esforçarmos para definir qual a sua fonte,
de modo e de fato podemos ter certeza a realidade inegável da existência de uma faculdade mental com a qual alguns homens percebem e interpretam novas ideias nunca antes vistas. Mas, adiante, vamos citar exemplos bem conhecidos de tal capacidade e, além disso, vamos nos esforçar para descrever como a habilidade pode ser desenvolvida e servir a fins práticos. Ponto. Pergunta: qual dos dois tipos de imaginação é utilizado com mais frequência no campo da indústria e nas esferas comuns da vida? Resposta: a imaginação sintética é a mais comumente utilizada. A imaginação criativa, como o nome indica, é usada apenas por aqueles que alcançaram alguma forma de liderança ou têm habilidade em comum. Ponto. Pergunta: você vai mencionar exemplos da aplicação dos dois tipos de imaginação, dando o maior número de detalhes possível, a fim de que os métodos práticos da aplicação desses princípios possam ser entendidos? Resposta: vamos usar a obra de Thomas A. Edison como exemplo. Ao estudar as realizações, veremos como ele fez uso dos dois tipos de imaginação, embora tenha usado o tipo sintético com mais frequência. A primeira invenção de Edison a atrair a atenção de todo mundo foi a criada pela combinação de dois princípios antigos e bem conhecidos. Refiro-me à lâmpada elétrica incandescente, cujo perfeito funcionamento foi obtido apenas por Edison ter testado mais de 10.000 combinações diferentes de velhas ideias sem resultados satisfatórios. Ponto. Pergunta: quer dizer que Edison teve a persistência para continuar tentando, mesmo depois de 10.000 fracassos? Resposta: isso mesmo. E posso também chamar sua atenção para o fato de que os homens com um grande senso de imaginação raramente param de tentar antes de encontrar a resposta para seus problemas. Como eu estava dizendo, Edison aperfeiçoou a lâmpada elétrica incandescente, combinando dois princípios bem conhecidos. O primeiro foi o fato comprovado de que, pela aplicação da energia elétrica em ambas as extremidades de um pedaço de fio, é estabelecida uma resistência com a qual o fio se aquece e gera um brilho branco que produz luz. Esse princípio já era conhecido antes da época das experiências de Edison com a lâmpada elétrica, mas o problema era que ninguém havia encontrado uma maneira de controlar o calor. Talvez seja mais fácil de compreender se eu explicar que não havia sido encontrado nenhum tipo de metal ou outro material que suportasse a quantidade necessária de calor para gerar uma luz satisfatória, por mais que alguns segundos. O calor intenso da eletricidade, logo
queimava o metal. Depois de experimentar todas as substâncias conhecidas que conseguiu encontrar, sem descobrir nada que pudesse servir ao objetivo desejado, Edison deparou com outro princípio bem conhecido, que provou-se a resposta para o problema. Eu disse, deparou, mas talvez não tenha sido a maneira precisa como o princípio chamou a sua atenção. Falarei mais sobre isso mais adiante. De qualquer forma, veio à mente de Edison o modo bem conhecido como o carvão vegetal é produzido. E ele percebeu que era a resposta para o problema que lhe havia causado mais de 10.000 fracassos. Explicando resumidamente, o carvão vegetal é produzido colocando-se em pilha de madeira no chão, atendo fogo e, em seguida, cobrindo com uma pilha de terra. A terra permite passagem do ar suficiente para manter a combustão, mas não para as chamas. O processo de combustão lenta contínua até a madeira ser carbonizada por completo, deixando a tora intacta na forma do material conhecido como carvão. A madeira não se consome por completo, como seria ser queimada ao ar livre, porque a terra permite a entrada de oxigênio suficiente apenas para manter o fogo e a combustão, mas não para permitir a queima completa. Você certamente aprendeu no estudo de física que onde não há oxigênio, não pode haver fogo. Portanto, controlando o fluxo do oxigênio e a quantidade do calor pode ser controlada proporcionalmente. Edison, também conhecido, tinha conhecimento deste princípio, muito antes de iniciar os experimentos com a lâmpada elétrica, mas só reconheceu como o que estava provocando depois de ter passado por milhares de testes. Assim que esse princípio foi reconhecido como aquilo que Edison procurava, ele entrou no laboratório, colocou um fio aspiral em uma garrafa, retirou todo o ar de dentro dela, selou a garrafa com cera, aplicou a energia elétrica nas duas extremidades do fio e voilá! A primeira lâmpada elétrica incandescente bem-sucedida nasceu. A lâmpada, construída grosseiramente, ardeu por mais de 8 horas. O que aconteceu é óbvio. Ao ser colocado no vácuo, o fio pode ser aquecido o suficiente para produzir a luz sem queimar inteiramente, como acontecia quando deixado ao ar livre. O mesmo princípio é utilizado na fabricação de todas as lâmpadas elétricas atuais. Embora o método tenha sido muito refinado e a lâmpada moderna muito mais eficiente do que era quando o Edison descobriu como controlar o calor. Agora vamos voltar à questão de como o Edison chegou à ideia de combinar dois princípios antigos de uma nova maneira. Eu disse que ele deparou com a ideia de usar o princípio do carvão vegetal como meio de controlar o calor da ideia elétrica. Mas não foi exatamente assim que a ideia lhe aconteceu.
Aqui entra em cena a imaginação criativa, pela repetição de pensamentos relacionados ao problema no decorrer de um longo período de tempo e milhares de experimentos. Edison, consciente e ou inconscientemente, forneceu ao subconsciente uma imagem clara do seu problema e, por algum poder estranho que ninguém compreende, sua mente subconsciente entrou e ele a solucionou na forma de um palpite que o levou a pensar na maneira de como o carvão é produzido. Ao descrever a experiência, muitos anos depois, Edison disse quanto o palpite lhe ocorreu. Ele escreveu imediatamente que era um elo que estava para o que estava buscando. Além disso, teve certeza de que funcionaria antes mesmo de testar. Ele fez ainda a afirmação significativa de que, quando a ideia de usar o princípio do carvão passou pela cabeça, trouxe consigo um sentimento de segurança quanto à aplicabilidade que não havia acompanhado nenhuma das outras milhares de ideias que ele havia testado com a imaginação sintética. A partir dessa afirmação, podemos concluir que o subconsciente não só tem o poder de criar a solução para os problemas, como também tem os meios de forçar o reconhecimento da solução quando apresentado à mente consciente. Ponto. Pergunta. Pela última observação, concluo que a persistência foi a essência do processo e do sucesso de Edison na descoberta da solução para um problema, certo? Resposta: sim, e alguns outros fatores também. Antes de tudo, ele iniciou uma pesquisa com definição de objetivo aplicado, assim, o processo dos 17 princípios da realização individual. Ele conhecia a natureza do seu problema, mas, tão importante quanto isso, também estava determinado a encontrar a solução. Portanto, apoiou-se à definição de objetivo com um desejo obsessivo para sua realização. Desejo obsessivo é um desejo mental que, como você há de lembrar, serve para limpar a mente do medo e das dúvidas e das limitações autoimpostas. Assim, o caminho para o sucesso mental, conhecido como fé pela recusa em aceitar a derrota, depois de mais de 10.000 fracassos, Edison deparou sua mente com a aplicação da fé. É razoável supor que sua fé o colocou em contato com a inteligência infinita e conhece todos os fatos e a solução para todos os problemas que tem solução. Ponto. Pergunta. Todas as invenções de Edison foram criadas pela aplicação do conjunto de imaginação criativa e imaginação sintética? Como no caso da lâmpada elétrica incandescente? Resposta: de maneira alguma. A maioria das suas invenções foram criadas unicamente com o auxílio da imaginação sintética, pelo
método de experimentação baseada em tentativas e erros, mas ele concluiu uma invenção com auxílio exclusivo da imaginação criativa. E, até onde sei, esse foi a única invenção que ele aperfeiçoou aplicando esse princípio isolado. Estou me referindo ao fonógrafo, que foi basicamente uma ideia nova. Ninguém antes de Edison, até onde se sabe, havia produzido uma máquina que registrasse e reproduzisse as vibrações do som. Ponto. Pergunta: qual foi a técnica usada por Edison na aplicação da imaginação criativa para o aperfeiçoamento do fonógrafo? Resposta: a técnica foi muito simples. Ele impressionou seu subconsciente com a ideia de uma máquina falante. E este transmitiu para a mente consciente um plano perfeito para a construção do equipamento. Ponto. Pergunta: quer dizer que Edison confiou inteiramente na imaginação criativa? Resposta: sim, totalmente. É uma das estranhas características dessa invenção específica, que Edison é que o plano fornecido pelo subconsciente funcionou quase desde a primeira tentativa de aplicá-lo. A ideia de como tal máquina poderia ser produzida relampejou na mente de Edison. Na mesma hora, ele sentou-se e desenhou um esboço da máquina. Entregou-o ao seu criador, o protótipo, e pediu que a produzisse. Então, em questão de horas, ela foi finalizada, testada e voilá, funcionou. Claro que a máquina era tosca, mas foi o suficiente para provar que a imaginação criativa de Edison não havia falhado. Ponto. Pergunta: você disse que Edison impressionou seu subconsciente com a ideia de uma máquina de falar. Por quanto tempo fez isso e quanto tempo levou para que a mente subconsciente entregasse a ele o princípio de um funcionamento de máquina? Resposta: não estou certo de que Edison tenha afirmado exatamente por quanto tempo pensou na máquina antes da sua mente subconsciente captar os pensamentos e traduzi-los em um plano aperfeiçoado. Mas tenho a impressão de que foram algumas semanas no máximo. Talvez não mais do que alguns dias. O método adotado para impressionar o subconsciente consistiu do simples procedimento de converter o desejo em obsessão, ou seja, o pensamento sobre uma máquina que pudesse gravar e produzir o som tornou-se dominante em sua mente. Ele focou o pensamento nisso, mediante a concentração de interesse e transformou em pensamento no principal ocupante de sua mente. Dia após dia, até isso formar uma sugestão automática, penetrar o subconsciente e registrar uma imagem clara do seu desejo. Ponto. Pergunta: é assim que se conecta com a mente consciente
e com a subconsciente? Resposta: sim. Esse é um método conhecido mais simples. Por isso, tenho enfatizado a importância de intensificar os desejos até que se tornem obsessivos. Um desejo profundo e ardente é captado pelo subconsciente e colocado em prática muito mais rápido e definitivamente do que um desejo comum. Uma mera vontade ardente não causa impressão no subconsciente. Muita gente se confunde quanto à diferença entre uma vontade de um desejo ardente estimulado a proporções obsessivas pela repetição do pensamento relacionado ao desejo. Ponto. Pergunta: se entendi corretamente, a repetição é importante? Por quê? Resposta: porque a repetição do pensamento cria hábitos de pensamento na mente e fazem com que ela trabalhe em uma ideia sem esforço consciente. Aparentemente, o subconsciente procura ocupa-se primeiro com os pensamentos que se tornaram hábito, especialmente se foram fortemente carregados por desejo profundo e ardente pela realização. Ponto. Pergunta: então qualquer um pode fazer uso da imaginação criativa pelo simples processo de carregar a mente subconsciente com desejos definidos? Resposta: sim. Não há nada que impeça qualquer pessoa de usar esse princípio, mas é preciso lembrar de que os resultados práticos são obtidos apenas por aqueles que conseguem disciplinar seus hábitos de pensamento, pelo processo de concentração de interesse e desejo. Pensamentos passageiros que vêm e vão intermitentemente e meras vontades que compõem a maioria dos pensamentos das pessoas e, em geral, não causam impressão alguma no subconsciente. Terei mais a dizer sobre esse assunto quando discutimos a autodisciplina. Nota do autor. O tema do hábito, de seu efeito sobre a realização individual, será coberto em detalhes em outro capítulo, sobre o título Força Cósmica do Hábito, uma lei da natureza recentemente descoberta que promete tornar-se de extrema importância em conexão com o poder do pensamento. Não se sabia dessa lei no momento em que Andrei analisou o assunto, embora sua descrição já de como a mente subconsciente pode ser alcançada e influenciada esteja perfeitamente de acordo com a lei da força cósmica do hábito. Ponto. Pergunta: poderia citar alguns exemplos adicionais da aplicação prática dos dois tipos de imaginação? Resposta: bem, pegue a experiência de Henry Ford no aperfeiçoamento de um veículo motor, por exemplo. A ideia de tal veículo foi sugerida a ele pela natureza pela primeira vez por um trator a vapor que estava sendo usado para transportar uma debulhadeira. Desde a primeira vez que viu o trator,
Sua mente começou a trabalhar na ideia de um veículo sem cavalos. No começo, ele usou apenas a imaginação sintética, concentrando a mente em formas de converter o trator a vapor em um veículo rápido para transporte de passageiros. A ideia tornou-se obsessiva e teve o efeito de transmissão e de transmitir o desejo ardente para a mente subconsciente, onde ele foi capturado e colocado em prática. A ação do subconsciente sugeriu o uso de um motor de combustão interna no lugar da máquina a vapor. E Ford passou a trabalhar imediatamente na criação de tal motor. Claro que ele dispôs de experiência de outros homens com motores de combustão interna a gás, como guia, mas o problema era encontrar uma maneira de transmitir a potência do motor às rodas do veículo. Ford manteve a mente ocupada com o objetivo principal até que, pouco a pouco, o subconsciente apresentou as ideias com que ele aperfeiçoou o sistema planetário de transmissão de energia que permitiu construir o primeiro modelo operante de automóvel modelo T. Ponto. Pergunta: poderia descrever os principais fatores que entraram no modus operandi da mente de Ford enquanto aperfeiçoava o automóvel? Resposta: isso é muito fácil. E, quando eu descrever, você terá a compreensão clara dos princípios operativos utilizados por todos os homens de sucesso, bem como a imagem clara do pensamento de Ford. Ford foi motivado por um objetivo definido e é o primeiro passo de todas as realizações individuais. Ele transformou o objetivo em obsessão, concentrando os pensamentos nele. Ele converteu o objetivo em planos definidos usando o esforço individual, organizando e colocou em planos a ação com persistência inabalável. Ele fez o uso do mastermind, primeiro com a ajuda harmoniosa da esposa e, em segundo lugar, recebendo os conselhos de outras pessoas que experimentaram motores de combustão interna e métodos de transmissão de energia. Mas, adiante, é claro, quando começou a produzir automóveis para venda, ele fez uso ainda mais do amplo do mastermind, aliando-se aos irmãos Dodge e outros mecânicos e engenheiros especializados em tipos de problemas mecânicos que ele teria que resolver. E por trás de todos esses esforços estava o poder da fé aplicada, que ele adquiriu como resultado de intenso desejo de realização relacionado ao objetivo principal definido. Ponto. Pergunta: em resumo, o sucesso de Ford deveu-se a ele ter adotado um objetivo principal definido, que foi transformado em obsessão ardente, levando, assim, ao estímulo de ambas as faculdades
a imaginação sintética e a imaginação criativa? Resposta. Isso conta a história em uma frase. A parte da história que deve ser enfatizada é que Ford agiu com persistência. No início, ele encarou uma derrota após derrota. Uma das principais dificuldades foi a alta capacidade e foi a falta de capital para continuar a pesquisa antes de aperfeiçoar o automóvel. A seguir, veio uma dificuldade ainda maior relacionada à aquisição do capital operacional necessário para produzir os automóveis em quantidade. Depois, seguiu-se uma série de dificuldades, tais como divergências com os membros do grupo de masterminds e problemas semelhantes que exigiram persistência e determinação. Ford possuía essas qualidades e acho que podemos dizer que ele deve seu sucesso à capacidade de saber exatamente o que quer e de defender seus desejos com persistência implacável. Se uma única qualidade destacar-se no caráter de Ford, acima de todas as outras, é a capacidade de persistência. Deixe-me lembrar, mais uma vez, que a definição de objetivo, apoiada por uma persistência que assume a proporção de obsessão, é o maior de todos os estimulantes, tanto para a imaginação sintética quanto para a criativa. A mente humana é provida de um poder que obriga o subconsciente a aceitar e a agir de acordo com os desejos obsessivos devidamente planejados. Ponto. Pergunta. Poderia citar outros exemplos da aplicação prática da imaginação? Resposta. Pegue, por exemplo, a pesquisa do Dr. Alexandre Graham Bell sobre o telefone moderno. Aqui temos um conjunto de uso da imaginação criativa, pois a invenção de Graham Bell foi basicamente nova. Digamos que ele, assim como Edison, deparou com o princípio e tornou o telefone possível enquanto procurava um dispositivo mecânico com o que pudesse criar um aparelho auditivo para a esposa, cuja audição era deficiente. Aqui encontramos um novo homem inspirado por um objetivo definido, que assumiu proporções obsessivas. A forte compaixão pela esposa foi o fator que deu força obsessiva ao objetivo. Neste caso, como em todos os outros, onde os homens conferem proporções obsessivas a seus desejos, havia um motivo definido por trás do desejo. Motivo é o único início de todos os desejos. Depois de um longo período de pesquisa que envolveu outros detalhes para descrever aqui, a mente subconsciente de Bell finalmente apresentou uma ideia que serviu ao objetivo e se tornou conhecida no mundo científico como o experimento de Bell, cujo teor é o seguinte: um raio de luz é lançado sobre uma placa de selênio.
que envia o raio de volta para outra placa do mesmo metal, localizada em uma certa distância. Esta última se comunica com a bateria galvânica a qual o telefone está conectado. As palavras produzidas através da primeira placa são distintamente ouvidas pelo telefone e no final da segunda placa, o raio de luz, portanto, serviu como um fio de telefone. As ondas sonoras tornaram-se ondas de luz, onde ondas galvânicas e, por fim, voltaram a ser ondas sonoras. Assim foi descoberto um novo princípio para a transmissão de ondas sonoras. Alegou-se que o princípio havia sido sugerido a Bell, em parte pelas experiências de um homem chamado Amos Dolbear. Houve um processo judicial sobre a prioridade do direito do princípio, mas Dolbear perdeu o caso e Bell foi declarado descobridor do princípio de funcionamento do telefone moderno. De qualquer maneira, o desejo de Bell por um aparelho auditivo mecânico para a esposa, apoiado por uma brusca persistência por tal dispositivo, levou à descoberta do princípio de que ele precisava. Deve ser lembrado que o subconsciente faz uso de todos os meios práticos disponíveis para revelar conhecimento àqueles que procuram com desejo obsessivo. O subconsciente não opera milagres, mas faz uso inteligente de todos os meios práticos disponíveis para a realização do objetivo. Ponto. Pergunta. Agora vamos nos distanciar do campo da invenção e ver como o princípio da imaginação pode ser aplicado em campos de atuação menos complicados. Resposta. Muito bem. Pegue, por exemplo, a primeira grande empresa de vendas por correspondência criada nos Estados Unidos. Aqui temos um bom exemplo de imaginação sintética aplicada no comércio. O operador do telégrafo, com quem trabalhei anteriormente, descobriu que tinha tempo extra e não poderia usar nos deveres como telegrafista ferroviário. Segundo um homem de mente inquisitiva, começou a procurar algo que pudesse fazer para manter ocupado e, ao mesmo tempo, aumentar a renda. Aqui, de novo, o motivo entrou em cena, o motivo de ganho financeiro. Depois de pensar no assunto por vários meses, ele idealizou um canal rentável para os seus esforços, utilizando a linha telégrafa ociosa, com a finalidade de vender relógios para os companheiros operadores de sua divisão. Ele, então, começou e encomendou meia dúzia de relógios a preço de atacado e começou a oferecê-los à venda. A ideia pegou fogo desde o início. Era pouquíssimo tempo que ele tinha vendido, em pouquíssimo tempo ele tinha vendido os 6 relógios. Estimulada pelo sucesso, sua imaginação começou a se expandir e ele encomendou outros itens da joalheria. Tudo corria bem.
e ele estava vendendo bastante. Mas até seu superintendente descobriu que ele estava fazendo e despediu na hora. Cada adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente. Da adversidade desse telegrafista, nasceu a primeira grande empresa de vendas por correspondência. Ele mudou o método de vendas do telégrafo para correspondência, usando o primeiro catálogo mimeografado com seus produtos. Além disso, acrescentou gente de fora do campo dos telegrafistas à lista de potenciais compradores, principalmente pessoas que viviam em aldeias e distritos rurais. Em pouco tempo, o negócio cresceu tanto que ele pôde pagar um catálogo impresso com fotos das mercadorias. Daquele ponto em diante, a história é conhecida por milhões de pessoas de todos os Estados Unidos, que agora compram mercadoria da empresa de vendas por correspondência que ele estabeleceu. O homem finalmente trouxe um sócio para o negócio, fazendo uso, assim, do princípio do mastermind. O sócio provou uma verdadeira mina de ouro, pois tinha grande senso de publicidade. Vários anos depois, o negócio foi vendido para uma empresa a um preço que deixou os ex-donos multimilionários. Esse foi o começo do comércio por correspondência em grande escala. Não há nada de muito misterioso no sucesso desse homem. Ele simplesmente colocou sua mente para trabalhar em um motivo definido e se manteve atrás desse objetivo de ficar rico. Ele não criou nada de novo, apenas usou uma velha ideia e uma nova maneira. Grandes fortunas foram acumuladas dessa forma. Ponto. Pergunta: se entendi corretamente, o telegrafista aplicou apenas o princípio da imaginação sintética, correto? Resposta: sim, foi isso. Ele não fez nada a não ser aplicar o princípio da comercialização por uma nova maneira. Mas não esqueça que isso é tudo que a maioria dos homens bem-sucedidos faz. Raramente criam novas ideias mediante a aplicação da imaginação criativa, como fizeram Bell e Edison. Agora vamos pegar o moderno vagão frigorífico como exemplo. O homem que primeiro desfez a aplicação prática desse princípio revolucionou o mercado de carnes embaladas. Ele tinha um negócio de empacotamento cuja atividade era limitada pelo fato de que só podia enviar carne fresca a curtas distâncias. Motivado pelo desejo de expandir sua atividade para um território maior, ele começou a procurar um método adequado de transporte para sua mercadoria. Um homem geralmente encontra-se tudo que está procurando se transforma em seu desejo em obsessão. Esse empacotador foi motivado pelo desejo de maiores ganhos financeiros, então manteve sua mente trabalhando no problema até ter a ideia de transformar um vagão de um trem comum em uma geladeira com grandes dimensões. Não havia mais nada a fazer exceto a partir da ação e testar a ideia, e foi o que ele fez. O plano funcionou de forma satisfatória.
embora o primeiro vagão de frigorífico fosse muito tosco. Ele continuou aprimorando a ideia até resultar o vagão frigorífico moderno com o conhecimento de hoje. A ideia não só ajudou esse homem a expandir seu comércio de carnes, quase sem limites, mas deu novo impulso à venda e distribuição de outros tipos de mercadoria, especialmente frutas e verduras. Até hoje, essa ideia somou centenas de milhões de dólares de riqueza para indivíduos, corporações e para a nação como um todo. O vagão frigorífico foi criado unicamente pela aplicação da imaginação sintética, pelo simples processo de colocar uma geladeira sobre rodas, por assim dizer. George Pullman resultou e realizou proeza semelhante ao colocar camas nos vagões de trem, convertendo-os assim em dormitórios. Não havia nada de novo nas camas ou nos vagões, mas a ideia combiná-los era nova. A nova combinação rendeu grande fortuna ao homem que criou, sem falar que gerou milhares de empregos e disponibilizou um serviço desejável para um público que viajava, que continua pagando uma enorme quantia para que isso anualmente. Ideias como essas são frutos da imaginação. O homem que treina a mente para criar ideias ou dar novos uso a ideias antigas está bem encaminhado na estrada para a independência econômica. Por trás dessas ideias está a iniciativa pessoal dos homens que as criaram, além do esforço individual organizado pelo qual eles foram colocados em prática. Tanto o vagão dormitório quanto o vagão frigorífico tiveram que ser promovidos e vendidos, necessitando, portanto, de investimentos de grande quantidade de capital. Ambas as ideias e todas as outras semelhantes que são colocadas em prática exigem a aplicação de uma combinação de princípios de realização individual, mas, em última análise, tais ideias geralmente podem ser rastreadas até a fonte original, a imaginação de uma pessoa. Ponto. Pergunta: você poderia nomear os princípios mais comumente usados por aqueles que aplicam a imaginação? Resposta: bem, isso depende um pouco da natureza da aplicação da imaginação e da pessoa, mas, em geral, os princípios mais frequentemente aliados à imaginação são os seguintes: a definição de objetivo com a base em um desejo obsessivo crescente resultante de um ou mais dos 9 motivos básicos. Veja a lista dos novos motivos básicos no capítulo 2. O motivo pelo qual comumente serve para estimular a imaginação é o desejo do ganho financeiro. O motivo de ganhos financeiros tem sido, sem dúvida, a maior inspiração para os homens que desenvolvem a indústria americana. B. O mastermind, em que os homens se reúnem em um grupo que trocam ideias francas com o objetivo de resolver problemas profissionais.
é também um grande estímulo para a imaginação. Foi a partir desse princípio, mais do que de outros, que a indústria de aço, da qual fui fundador, tornou-se próspera. A chamada mesa redonda é de grande instituição e também de grande valia. Quando os homens sentam-se e começam a reunir suas ideias em espírito de harmonia e unidade de objetivo, logo encontram uma solução para a maioria dos problemas com que se defrontam. Não importam em que ramo estejam envolvidos ou qual seja a natureza dos problemas. C. O hábito de ir além, bem contribuição. O hábito de ir além tem contribuição de destaque como estimulante para a imaginação. Quando um homem adota o hábito de fazer mais do que é pago para fazer, geralmente começa a utilizar a imaginação para novas fontes para prestar esse tipo de serviço. Este fato isolado já seria uma compensação suficiente para ir além, mesmo que não fossem ou não houvessem benefício ainda maiores disponíveis. Letra D. A fé aplicada é uma fonte definitiva de estímulo à imaginação. Além disso, é um elemento essencial ao estímulo da imaginação criativa. Homens com pouca ou nenhuma fé nunca receberão benefícios da imaginação criativa. Letra E. O esforço individual organizado depende diretamente da aplicação da imaginação para a eficácia, pois todas as formas de planejamento definido são executadas mediante a imaginação. Existem muitas outras fontes de estímulo da imaginação, mas essas 5 estão na lista das indispensáveis. O medo, às vezes, estimula a imaginação, embora muitas vezes paralise. É claro, quando um homem está em grande perigo, sua imaginação pode realizar façanhas aparentemente sobre-humanas, em especial quando o motivo é a autopreservação. Fracasso e derrota temporária, às vezes, tem um efeito de instigar a imaginação, embora com mais frequência tenha um efeito oposto. O método de perguntas a qual os mestres em vendas muitas vezes recorrem tem um efeito de despertar a imaginação e colocá-la para trabalhar. A razão disso é óbvia. Ao fazer perguntas, o vendedor obriga seu potencial comprador a pensar. Além disso, ele escolhe a linha de pensamento a ser desenvolvida pela sagacidade das perguntas. A curiosidade muitas vezes estimula a imaginação e alguma em altas intensidades. A curiosidade sobre a morte e as incertezas da vida, os fatos desconhecidos e talvez inexplicáveis da imortalidade foram a principal fonte de inspiração onde todas as religiões surgiram. A autoexpressão pela fala e pela escrita é uma fonte inesgotável de estímulo à imaginação, assim como muitas outras formas de ação no momento
em que um homem começa a organizar seus pensamentos para fins de expressão, seja por palavras ou ações, ele começa a colocar a imaginação para funcionar. Por isso, as crianças devem ser incentivadas e dar livre expressão aos pensamentos para desenvolverem a imaginação cedo na vida. A fome é uma fonte universal de imaginação a fome é uma fonte universal de inspiração para a imaginação. Quando um homem precisa de comida, sua imaginação funciona automaticamente, sem qualquer impulso. Nas ordens inferiores da vida, o instinto age antes da fome. E já vi aplicações engenhosas no instinto sobre tal impulso. Assim, veremos que, onde quer que exista vida, seja humana ou nas ordens inferiores da vida orgânica, a imaginação e o instinto podem ser considerados parte essencial das ferramentas de trabalho do indivíduo. A concentração da atenção sobre o problema ou objetivo definido tende a colocar a imaginação para trabalhar imediatamente. Veja o exemplo. Os surpreendentes realizações de Elmer R. Gates, que criou centenas de invenções úteis sentado à espera de ideias. O mesmo princípio foi criado por Thomas A. Edison e Alexander Graham Bell. Ao fixar a mente em objetivos definidos mediante a definição de objetivo, eles colocaram a imaginação criativa a trabalhar e tiveram resultados de longo alcance. Os cientistas e, às vezes, os leigos colocam a imaginação a funcionar, criando hipóteses de fatos ou ideias que, de momento, presumem existir. A pesquisa e a existência científica dificilmente seriam úteis se os casos hipotéticos não fossem utilizados, pois muitas vezes os fatos pesquisados são inteiramente desconhecidos. Advogados e juízes muitas vezes recorrem ao uso de hipóteses a fim de estabelecer fatos que não podem ser definidos por qualquer outra fonte. Os químicos e físicos reconhecem o mesmo método na busca de fatos desconhecidos. E o mesmo acontece com o médico quando outros meios de diagnóstico de uma doença falham. Detetives muitas vezes trabalham inteiramente com a ajuda de hipóteses na solução de crimes. Ponto. Pergunta: por que tão pouca gente parece ter uma imaginação bem desenvolvida? A capacidade da imaginação é uma questão de hereditariedade? Resposta: não. A faculdade da imaginação, como todas as outras faculdades da mente, pode ser desenvolvida pela utilização. O motivo para tanta gente parecer não ter uma imaginação aguçada é óbvio. A maioria permite a faculdade da imaginação atrofie por negligência. Ponto.
Pergunta: na medida em que todo homem deve utilizar técnicas de venda de uma forma ou de outra, você poderia ilustrar como a imaginação pode ser utilizada nas vendas? Resposta: posso dar um número infindável de exemplos desse tipo. Pegue o caso de um agente de seguro de vida que conheço, por exemplo. Ele começou a vender seguros depois de um acidente que o incapacitou para qualquer tipo de trabalho manual pesado. E em um ano tornou-se o homem mais importante de todos os Estados Unidos, na força de sua empresa. Vou contar uma história para ilustrar o sucesso dele. Mas, antes de fazer isso, acho que deveria dizer que este homem tornou-se um mestre na aplicação do princípio do Mastermind. Também se tornou igualmente proficiente na aplicação de muitos outros princípios da realização. Entre estes, a visão criativa. Um dia, ele entrou no escritório de um advogado muito distinto e rico, e saiu meia hora depois com um contrato de uma apólice de seguro de vida no valor de $1 milhão. Embora o advogado fosse conhecido por ter se recusado a contratar o seguro de meia dúzia ou mais dos seus melhores agentes da cidade. O vendedor fez o seguinte: ele levou consigo uma reportagem jornalística fartamente ilustrada das atividades do advogado, com uma manchete com letras garrafais. Advogado proeminente faz seguro de $1 milhão para o seu cérebro. A história contava que um homem havia começado de baixo, graças à habilidade em comum como advogado de uma cooperação, até chegar à posição atual, na qual atendia a clientela mais seleta da cidade de Nova York. A reportagem estava bem redigida. Trazia fotos do advogado e dos membros da sua família, inclusive uma foto da sua propriedade em Long Island. O vendedor entregou a história para o advogado e disse: fiz arranjos para essa reportagem ser lançada em mais de 100 jornais no momento em que você passar no exame físico necessário. Não preciso explicar para um homem com a sua inteligência que isso trará novos clientes, suficientes para mais do que pagar o prêmio da apólice do seu seguro. O advogado leu a reportagem com cuidado. Quando terminou, perguntou como o agente de seguro havia colocado tantas informações a respeito dele e de sua família. Isso foi fácil, respondeu o vendedor. Simplesmente tomei providências para que o sindicato de jornais fosse e fizesse o trabalho. O advogado leu a história pela segunda vez. Algumas correções devolveu a ele. Vamos preencher o formulário? A venda foi concluída em poucos minutos, mas foram necessários mais de 3 meses para a preparação prévia antes da visita do vendedor. Ele não deixou nenhum detalhe escapar. Esforçou-se para descobrir tudo sobre o advogado antes da história ser redigida e fez com que fosse preparada de maneira que tocasse o ponto fraco do advogado, que era seu desejo de publicidade.
O que ele realmente vendeu ao advogado não foi uma apólice de seguro de vida, mas uma apólice de seguro de vaidade. Aquela manchete foi o verdadeiro truque. Além disso, o vendedor não só ganhou o prêmio poupudo pela venda, como recebeu $500 do sindicato de jornais pelo uso exclusivo da matéria. Se isso não é imaginação, não sei o que é. Vendedores com imaginação muitas vezes vendem algo totalmente diferente daquilo que parece estar vendendo. A experiência de William Reiner, ex-presidente da Universidade de Chicago, ilustra com clareza o que quero dizer. O William foi um dos maiores batalhadores de doações que o mundo educacional já reconheceu. Ele precisava construir um novo edifício no campus e exigia uma doação de $1 milhão. Se você deseja ver como a imaginação é empregada por um mestre, observe a técnica pela qual ele obteve $1 milhão. Observe também quantos dos princípios da realização individual ele aplicou além da imaginação. Primeiro, foi sagaz na escolha dos candidatos a doador, limitando o número de 2 homens bem-sucedidos de Chicago, ambos plenamente capazes de doar $1 milhão. Não por mera causalidade, esses 2 homens eram inimigos ferrenhos e notórios. Um era político e o outro era líder do sistema de bondes de Chicago. Os dois lutavam entre si há anos, o que não significava nada para qualquer um com menos imaginação que William. Um dia, precisamente ao meio-dia, William foi até o escritório do magnata ferroviário. Não encontrou ninguém de plantão na porta externa, que era exatamente o que ele esperava. Entrou em seu gabinete particular sem um anúncio prévio. O magnata olhou para ele, mas antes que tivesse tempo de protestar, o supervendedor disse: "Me desculpe por entrar sem anúncio prévio, mas não encontrei ninguém na recepção. Meu nome é William e só preciso de 1 minuto. Por favor, sente-se", disse o empresário dos bondes. "Não, obrigado", respondeu o educador. "Tenho apenas 1 minuto, então vou lhe dizer o que tenho em mente e seguir meu caminho. Venho pensando em algum tempo que a Universidade de Chicago deve fazer algo para reconhecer o trabalho maravilhoso que você tem feito, fornecendo à cidade o melhor sistema de bondes dos Estados Unidos. Tive a ideia de homenageá-lo com um edifício no campus com o seu nome. Quando sugeri isso ao conselho, um dos membros sugeriu a mesma coisa, mas querendo homenagear, citando o nome do inimigo do magnata. Então, só vim aqui contar o que aconteceu na esperança de que você possa encontrar alguma maneira de me ajudar a convencer o plano desse outro membro do conselho." "Bem", exclamou o homem dos bondes, "é uma ideia interessante. Por favor, sente-me e vamos ver o que podemos fazer." "Me desculpe", disse o educador, "mas tenho outro compromisso em poucos minutos e preciso ir embora." Mas
Sugiro o seguinte: pense no assunto durante a noite e me telefone pela manhã. Se tiver alguma ideia de como me ajudar a dar nome do homem certo ao edifício. Tenha um bom dia, Senhor. Sem deixar brechas para a conversa, o mestre da imaginação foi embora. Na manhã seguinte, quando chegou ao escritório da universidade, encontrou o empresário dos bondes esperando por ele. Os dois entraram, permaneceram ali por cerca de 1 hora e depois saíram, ambos sorrindo. Harper. William tinha um cheque na mão e o balançava para frente e para trás, como para secar a tinta. O cheque era o valor de $1 milhão. O magnata dos bondes tinha encontrado uma maneira de vencer o inimigo com o inteligente William. Imaginou que o faria. Além disso, fechou o negócio, entregando o dinheiro com o entendimento de que William seria pessoalmente responsável pela aceitação. Edison falhou 10.000 vezes antes de aperfeiçoar a lâmpada elétrica incandescente. O homem comum teria desistido depois do primeiro fracasso. O que explica por que existem tantos homens comuns e apenas um Edison. Fim do capítulo 7.